Amados irmãos e irmãs, quero desejar a todos aqui a bênção do Senhor, e eu vou recitar a bênção do Senhor que está descrito lá no livro dos Números, capítulo 6, verso 22 a 24, que fala bem assim: que o Senhor vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre ti levante a cabeça e vos dê a paz. Graças a Deus. Mais uma vez estamos na presença do Senhor Deus e na presença dos amados irmãos. Um assunto muito recorrente em nossos dias, principalmente porque estamos nos últimos dias da consumação dos séculos. O Senhor falou que nós somos a última geração. Então, fazendo parte da última geração, pegando as palavras de Mateus 24, 12, no qual está escrito lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, como estamos vivendo em situações terríveis, situações de mortes, situações onde cada dia é incerto, tantas dificuldades, eu quero levar uma grande palavra ao coração de todos nós, uma palavra que vai incentivar a querer lutar sempre, porque esta é a palavra do Senhor Deus, lutar, e Ele quer nos dar força para lutar. E muitos de nós queremos descansar, porque estamos cansados, afadigados pelo trabalho, pelo esforço, pelas várias tentações, mas o Senhor diz para todo o seu povo que o nosso descanso não é aqui. Ele diz para todos nós: levante-se e marche. Então, para marchar nesse deserto, nesse mundo terrível, esse mundo de peste, de praga, de violência, de drogas, de tráfico de todos os tipos, de maldades de toda horda, e a intervenção de espíritos malignos, demoníacos, intervindo cada vez mais em pessoas que estão deixando de obedecer ao grande Criador para viver uma vida sem lei, uma vida iníqua, que a iniquidade, todo iníquo, ele tem uma vida sem lei. E sem lei é impossível vivermos numa sociedade que tenha justiça, que tenha paz. É esta lei que o Senhor quer preservar no meio do seu povo. E uma palavra que eu tenho para vocês está relacionada à fé. Vou ler aqui 2 versículos que está escrito lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, os 2 últimos versículos, capítulo 10, verso 38 e o 39. Essa palavra é sobre fé. E na sequência eu quero reproduzir, através da leitura, o capítulo 11 todo, e depois fazendo um breve comentário. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, assim diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Estamos vivendo um momento que precisamos de fé. E fé é crer na palavra de Deus, ainda que não ouçamos a sua voz, ainda que não sintamos a sua presença, mas a sua palavra escrita aqui, está aqui registrada na Escritura Sagrada. Então eu vou ler agora capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus,
foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos. Verso 33, presta atenção. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Está aí, ó, da onde eu tiro as forças para emanar para vocês. Forças, capítulo 34. Da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, abençoado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Santidade ao grande Criador, santidade ao Senhor, santidade ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, outra palavra que eu passei para vocês, eu fiz referência sobre o pão nosso de cada dia que o Senhor nos concede. E o Senhor estava fazendo menção de como o pão dele de cada dia deve ser consumido a cada dia. Ele deve ser consumido não com desperdício, mas ele deve ser ajuntado também como no maná que caiu no deserto. A cada dia, cada um devia colher a sua porção, conforme a sua família fosse grande ou pequena. Nenhum deles colheu a mais e nenhum deles colheu a menos. Cada um colheu conforme a sua necessidade e deu toda a conta certinha. Por vontade deles? Não. Por intervenção divina, porque o Senhor quer repartir o seu pão com equidade, com igualdade, com justiça. É nesta questão que eu entro falar para os amados irmãos. Esta é uma continuação daquela palavra. E como nós estamos num momento terrível, no momento do fim dos tempos, no qual o alimento e a água se tornarão cada vez mais escassos, o Senhor, Ele quer nos abençoar com o pão de cada dia. Primeiramente com o pão dos céus. O pão do céu é a sua palavra. Ele tem para nos dar a cada dia, mas nós devemos nos esforçar para buscar, sair de casa. Sair de casa hoje significa ir até a sua palavra, que está escrita, ir até a presença, até o trono da graça de Deus, ir até os pés do Senhor da glória, se ajoelhar perante Ele e clamar com toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento, pelo pão, pela justiça, por misericórdia, e Ele concederá. E o Senhor diz na sua palavra que Ele concede todo aquele que clama, todo aquele que busca, todo aquele que pede em nome de Jesus. Então é isso. Devemos buscar a sua palavra, a vinda do céu. E nós também devemos buscar a sua palavra, o seu pão de cada dia. É o pão físico para alimentar o nosso corpo. Porque esse corpo ele é fraco, como o próprio Senhor Jesus disse lá quando estava orando, e ele chamou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele ficou à parte orando, e quando o Senhor retornou da oração, encontrou os 3 dormindo, eles falaram, nenhuma hora puderam
orar comigo, mas o Senhor entendia por que eles vacilaram, dormiram. Ele falou: eu entendo porque acontece isso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso. Nós precisamos do pão físico para alimentar esta carne, porque esta carne é fraca. Nós precisamos de pão, alimentá-la com pão e água. O pão significa alimentação saudável. A água significa que o corpo, que é formado por mais ou menos 70% de líquido, ele precisa de líquido para manter-se em pé. Assim como o solo, que para produzir bem ele precisa de água. Nós também, o solo, nós fomos feitos do pó da terra. Esta pó da terra precisa de muita água, porque se faltar água, ela vai definhar. E trazendo isso para nossos dias atuais, nós precisamos da água do Espírito Santo de Deus, porque o nosso espírito também precisa de água, precisamos de água, porque um dia o Senhor, quando aceitamos como o Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. O Senhor assoprou o seu Espírito dentro de nós, colocou vida e vida em abundância em nós. Mas nós precisamos da água do Espírito, buscar todos os dias a presença do Espírito Santo de Deus, buscar o Espírito guia, porque Ele nos guiará em toda a verdade. Nós precisamos sim do Espírito guia para nos conduzir nessa terra, dessa terra feita deserto, de covas, de precipícios, de serpentes ardentes, de escorpiões, de todos os animais peçonhentos, de feras selvagens, de bestas feras, de Satanás e demônios freitando para que, se possível, tragar a todos nós. Então nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos do fogo do Espírito Santo para que possamos estar revestidos nesses dias maus, nesses dias tenebrosos, terríveis. Nós precisamos estar revestidos com a presença do Senhor Deus. E a partir do momento que estamos revestidos com o Espírito Santo de Deus, a nossa fé é fortalecida. Nós podemos viver pela fé, nós podemos viver pela palavra de Deus, como está escrito em Isaías 50, verso 10, se eu não me engano, ou que quando nós desviarmos, nossos pés fizermos desviar para a direita ou para a esquerda, nós ouviremos uma voz que está dizendo assim: saia desse caminho, andai pelo caminho reto, este é o caminho correto. Esta voz é a voz do Espírito de Deus nos conduzindo. E para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ter vida espiritual e vida em abundância. Vida com abundância. Precisamos do fogo do Espírito Santo, precisamos do óleo do Espírito Santo, precisamos da água do Espírito Santo, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Esses últimos dias são terríveis, e todo aquele que não viver da fé, ele vai recuar, porque o Senhor está dizendo aqui na sua palavra: o justo, aquele que anda na justiça, e para andar na justiça tem que conhecer o Deus Justiça, que é o Deus Criador. E para conhecer a justiça tem que conhecer a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a justiça, é a lei, em nome de Jesus. E se nós não tivermos a palavra de Deus em nossa mente, em nossos lábios, em nosso coração, nós não viveremos pela fé. Nós vamos recuar diante dessa grande tribulação que nós estamos passando agora, em nossos dias atuais. Muitos pensam que nós não estamos passando por grande tribulação. Nós estamos sim passando por tribulações, porque dias de aflições, dias de amargura, dias de tristeza, de choro, de mortes, de lágrimas, estamos vivendo. E a cada dia nós percebemos pelos noticiários a morte chegando mais perto de nós, conhecidos sendo
sendo recolhidos, o ceifador levando as almas. Cada vez mais conhecidos próximos a nós estão sendo levados. E a morte, e o choro, o pranto, o ranger de dente entrou nos lares. E nesse momento de tribulação, de tormento, se nós não vivermos pela fé, pela palavra, pela intervenção do Espírito de Deus, nós vamos recuar. Sim, nós vamos recuar desse dia mau, nesse dia tenebroso. E o que será a consequência do nosso recuo, de nossa incredulidade? A palavra está dizendo, a minha alma não terá prazer em vós. Quem que está falando é o próprio Senhor da glória, o Senhor Deus, Criador do céu, da terra, do mar, das fontes, das águas. Deus diz, assim diz o Senhor, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Em tempos de guerra, um soldado que está em frente de combate, no fronte, se ele recuar, ele é chamado de covarde. E em tempos de guerra, existe a lei marcial. Todo covarde, ele é executado sumariamente. Todo guerreiro que está no fronte, na linha de combate, ele não tem o direito de recuar. Estamos entendidos? Todo guerreiro chamado ao bom combate, ele não tem o direito de não ter fé, não tem o direito de não viver pela fé, não tem o direito de recuar. Uma vez alistado, uma vez recrutado para entrar nas fileiras do Senhor da glória, do Deus da guerra, aonde o príncipe do exército do Senhor é o grande comandante que vai à frente das tropas do grande Criador. Ninguém tem o direito de recuar, ninguém tem o direito de viver sem fé, porque é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Aqui está escrito no capítulo 11 da carta aos Hebreus, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé, aquele que não tem fé, aquele que foi alistado no grande exército do Deus da guerra, do Senhor da guerra, aquele que não tem fé, não agrada ao grande comandante, não agrada ao príncipe do exército do Senhor, não agrada. Ele explica por que não agrada, porque é necessário que aquele que se aproxima do Deus Criador creia que Ele existe. Se você não crê que Deus existe, jamais você estará nas fileiras do grande exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus da guerra, do Senhor da guerra, porque Ele é varão de guerra. E outra coisa, tem que crer que Deus é galardoador dos homens que o buscam. Que é galardoador? O Senhor é aquele que dá recompensa. Ele recompensa muito bem aos seus grandes guerreiros chamados para o combate. Ele é o galardoador, ele é a pessoa que recompensa aqueles que dão o seu sangue, entram na guerra e até a última gota de sangue é derramado nesta linha de combate, linha de frente, para combater as hostes inimigas, para preservar a sua própria salvação. Porque nesses últimos dias é necessário grandes guerreiros, grandes combatentes, porque o próprio Senhor da guerra está à frente. É como no deserto, durante o dia, havia uma coluna de nuvem para proteger o povo de Deus. Durante a noite, havia uma coluna de fogo, porque a noite no deserto é um local terrivelmente frio. Então aquela coluna de fogo, ela servia para aquecer o povo de Deus,
mas também tinha uma outra função. O fogo serve como luz. Luz! E aquela luz era luz para o caminho do povo de Deus. Porque no deserto é escuro. Santo Deus Todo-Poderoso, como está escrito no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Glória, glória, glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Então nós estamos aqui. Estamos aqui para fazer esta injeção de ânimo para todo aquele que se sente fraco, desanimado, que está querendo cair agora. Se levanta, amados irmãos, levanta você que está fraco, levanta tu que dormes, levanta tu que está cochilando, levanta tu que está na sepultura. É o Senhor da glória, o Criador, é o nosso Deus que está convocando o seu povo, em nome de Jesus. Graças a Deus, santidade ao nome do Criador, santidade ao Todo-Poderoso, abençoado seja o nome do Criador, para todo sempre, de geração em geração. Ficamos por aqui, cara de pedra, na área, em ação. Força! Glória a Deus!